Bom, pessoal, novo assunto. O assunto é equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? É o produto de dois termos que são do primeiro grau. Lembra lá que a gente falou da equação do primeiro grau, que era ax mais b? Quando eu pego ax mais b e multiplico por um outro fator que tenha o aspecto, sei lá, cx mais d, ele gera uma equação que tem esse aspecto aqui novo. Um aspecto novo que eu vou mostrar é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c são números reais, a não pode ser zero, porque se a for zero, nós perdemos o termo do segundo grau e ele volta a ser uma equação de primeiro grau. Então a não pode ser zero, mas são números reais, né? O b e o c pode ser zero, né? O importante é que o a não seja zero. E o x é a incógnita que eu quero descobrir. Bom, como a equação é do segundo grau, então a gente vai ter dois valores, né, que resolvam essa equação aí. Isso aí, na verdade, o que eu estou falando é o teorema fundamental da álgebra, né, que diz que se uma equação, né, tem coeficientes lá reais e ela tem um grau n, né, então ela vai ter n raízes. Na verdade, esses coeficientes devem estar num conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos. Mas como no colégio naval a gente não vai estudar esse conjunto, eu vou me ater somente aqui aos números reais. Perfeito? Então, se o grau é 2, teremos duas raízes. Se o grau for 1, teremos uma raiz. Se o grau for 3, teremos 3 raízes. Perfeito? Tá? Pode ser que algumas dessas raízes não sejam reais, então não interessa para a gente agora, interessa somente as raízes reais. Para a resolução dessa equação, existe um método chamado método de Bhaskara, né? Que é o seguinte: para você descobrir o valor de x, você coloca menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. Esse b ao quadrado menos 4ac recebe um nome especial, que é o delta, é o discriminante da função, na verdade da equação, né? Ainda não é uma função. Mais para frente a gente vai estudar qual é o comportamento disso aqui num plano cartesiano, né? Quando isso aqui não está igualado a zero, e sim quando a gente atribui infinitos valores a x, ver qual é o comportamento disso aqui. É muito importante entender, né, o método de Bhaskara, poder entender alguns assuntos mais para frente. Então, para você arrumar as raízes, ou seja, os valores de x que zeram essa equação, você faz essa fórmula aqui e você calcula rapidamente. Nos exercícios a gente vai ver a aplicação disso aí. Repara que eu coloco mais ou menos, porque ora eu posso usar somente o mais, e aí vou ter uma raiz, que é a x1, né? Vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a, ou usando o menos também. Então, de fato, são duas raízes, já que o grau é 2. Pode ser que esse delta aí seja menor que zero. Aí a gente não vai ter um resultado real. E não faz sentido a gente ficar trabalhando com ele. Ok? Bom, repara que ainda há algumas coisas a ser faladas aqui. Algumas coisas a serem faladas sobre a equação do segundo grau, né? Como ela tem duas raízes, x1 e x2, né? Repara que se eu somasse aquelas duas raízes lá, a gente teria menos b sobre a, né? E repara também que se eu multiplicasse aquelas duas raízes que eu escrevi anteriormente, a gente teria c sobre a, né? Existe um teorema, que é o teorema de Stevens, que diz que uma equação do segundo grau que tenha o coeficiente a sendo 1 pode ser escrita da seguinte forma. Ou seja, toda equação do segundo grau que tenha o coeficiente valendo 1 pode ser escrita como x ao quadrado menos a soma de suas raízes, que é menos b sobre a, mais o produto de suas raízes. Se é fácil observar, basta pegar ax ao quadrado mais bx mais c, dividir todos os termos por a,
e reescrever isso aqui como menos b sobre A mais C sobre A. E aí, menos b sobre A, esse termo aqui é o S. E esse termo aqui é o P. Então a gente caiu aqui no Teorema de Steve. Tem nada demais, né? O Teorema de Steve dá para a gente visualizar somente de dividir ao dividir a equação inteira por A. Tá bom? É uma coisa bem natural. Então a gente não vai ficar perdendo muito tempo falando desse tipo de coisa, porque durante os exercícios a gente vai ver na prática o que eles significam, tá? E vai ter mais algumas outras dicas, né, para a gente facilitar os cálculos, né, de raízes em algumas outras equações de segundo grau, ok?